Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago um livro fantástico que impactou minha vida e, de certa forma, mudou muito a maneira de olhar para a história do século XX e de suas ideologias. Daqui a 10 segundos é que eu vou falar sobre esse livro. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, comente e faça esse canal ser relevante. Já já eu volto. Bom, esse livro que eu vou falar hoje, O Homem que Amava os Cachorros, um romance, portanto uma obra de ficção, ele está fincado na história do século XX, na história principalmente na história política, porque ele está situado dentro da Revolução Russa, no pós-revolução, a relevância que a União Soviética teve no mundo, o início da Segunda Guerra Mundial, e a história vem até o século XXI, então cobre um período muito longo da história do século XX. O livro se chama O Homem que Amava os Cachorros porque há um traço na personalidade de Trotsky e de Ramon Mercader que são comuns, ou que é comum esse traço, que os dois amavam os cachorros. O livro, então, conta principalmente a vida do assassino de Leon Davidovich Bronstein, ou Liev Davidovich Bronstein, Trotsky, que nasceu em 1879 e foi morto em 1940 no México, em Coyoacán, por Jaime Ramón Mercader del Rio Hernández, que nasceu em 1913 e morreu em 1978. Quando ele matou Trotsky, ele usou o nome de Jacques Monard e dizia-se ser belga. O livro, o narrador do livro, um narrador imaginário, se chama Ivan Cárdenas. E ele vai então narrando toda a história. A história tem 3 fluxos narrativos que são bem interessantes. Logo no começo, já a história inicia com o narrador Ivan Cárdenas, que encontra uma pessoa, um personagem, alguém numa praia de Cuba, e ele trava amizade com essa pessoa e vão conversando, e chama muita atenção alguns detalhes na vida desse homem. Mas o livro também vai narrando a história da Revolução Russa, morte de Lenin, ascensão de Stalin ao poder, as grandes perseguições de Stalin, que elimina todos os seus inimigos, e não só elimina os inimigos, mas Stalin elimina todos os que o conheceram na intimidade antes de chegar ao poder. Segundo a reflexão do próprio Padura, era para apagar a memória dos que o conheceram, porque Stalin sempre foi um medíocre. Por incrível que pareça, os medíocres podem chegar ao poder, nós sabemos disso. Chegar ao poder não significa que alguém seja sumamente inteligente, sumamente esperto. Medíocres também chegam ao poder, e foi assim com Stalin. Então ele eliminou todo mundo. Depois da morte de Lenin, então, vai haver uma grande perseguição a Trotsky, que tinha uma influência enorme na recém-criada União Soviética. Foi Trotsky que organizou o Exército Vermelho, juntou trabalhadores rurais, trabalhadores da cidade, mujiques, oficiais do exército czarista, e formou um exército e deu cara a esse exército, deu força a esse exército e o transformou homens simples, homens do povo, em um exército que pensava e agia de modo muito coeso. Basta ver o sucesso do exército russo durante a Segunda Guerra Mundial, como vai se portar, enfim, tem uma importância enorme. Claro, não era interesse de Stalin tê-lo por perto, tê-lo na União Soviética, e aí expulsa Trotsky do país, e Trotsky então
fica vagando, fica um período na Turquia, fica anos na Turquia, e depois nenhum país quer receber Trotsky. Olha só a situação. O Estado soviético, Stalin, pintou Trotsky como um grande traidor, como alguém mais à frente que estava inclusive pactuando com Hitler, o que a história mostra que é exatamente o contrário. Quem pactuou com Hitler foi Stalin. Basta lembrar do pacto de não agressão que ambos fizeram, ou seja, você fica lá, eu fico cá, essa parte da Europa é minha, essa parte é sua, e estamos conversados. Você não interfere aqui, eu não interfiro ali. Foi mais ou menos isso em linhas gerais. E depois, aquela grande reunião de Yalta que há entre líderes mundiais. Bom, Trotsky, então, lidera no mundo inteiro uma campanha denunciando Stalin, denunciando seus crimes. Claro, o Partido Comunista no mundo inteiro recebia ajuda soviética, recebia informações soviéticas e todo mundo, então, coloca Trotsky como, de fato, um traidor, um proscrito, alguém que deve ser evitado, um agitador. E aquilo que Trotsky colocava como correção para a revolução, para o socialismo, é colocado então como entreguismo, né? Ele queria entregar o país às forças capitalistas. Foi essa imagem então que foi forjada, urdida. Trotsky mais tarde, claro, vai ver tudo isso. Leonardo Padura conta no livro O Homem que Amava os Cachorros, né? São 3 fluxos, você lembra? Aquele primeiro em Cuba, de Ivan Kardena, que é o narrador. Aí ele vai contando a vida de Trotsky e os capítulos vão se entremeando, né? Vem aqui ele, Cuba, Trotsky, depois o Ramon Mercader. Bom, no meio disso, Stalin decide que não só deve desmoralizar Trotsky diante do mundo inteiro, mas teve um momento que ele decide que Trotsky tem que ser eliminado. E a partir desse momento é montada então uma operação milionária, foram milhões de dólares gastos nessa operação, e encontram então a pessoa certa, a figura certa, perfeita, segundo seus padrões, para executar Trotsky, que é Ramon Mercader, um espanhol que havia lutado já na Espanha, que era do Partido Comunista, que era alguém já com uma boa formação, filho de pais militantes já, sua mãe é uma militante, Caridade, é uma militante que passou a vida inteira na militância. Mercader encontra e conhece uma figura importante que é a África, uma mulher, isso é um codinome, que vai ser muito importante em todo esse processo de formação. Ele então é levado para Moscou e na Rússia ele fica um período fazendo um treinamento específico para matar Trotsky. A essas alturas, Trotsky já está no México. Então Moscou precisava de alguém que a língua nativa, a primeira língua, fosse o espanhol, para que entendesse tudo muito bem, mas, claro, forja uma identidade falsa para ele, como se ele não fosse espanhol, por exemplo, tira outros documentos com outro nome, passaporte, tudo, uma outra identidade, e ele consegue então penetrar na casa de Trotsky. Então o fluxo narrativo aqui vai contando toda a sua trajetória, toda a construção, a aproximação, e até que finalmente eles se encontram no México. É muito interessante, há uma figura, uma mulher, que a gente vê muito meme, não só memes, mas a figura dela é muito divulgada na internet, que é Frida Kahlo. E Trotsky, quando foi para o México, ele foi recebido inicialmente na casa dela, por ela e pelo marido dela. E segundo os relatos que nós conhecemos da história, inclusive aqui, de O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura, Trotsky e Frida Kahlo tiveram um romance tórrido. Ela vivia já um casamento aberto com o marido dela e teve então um romance tórrido que a mulher de Trotsky percebeu, entendeu isso e ficou profundamente chateada. Trotsky depois se arrepende desse relacionamento extraconjugal
porque de fato ele amava a mulher dele, não só amava, ele tinha uma devoção pela mulher dele, e também o autor conta isso. Ele fica um tempo na casa de Frida Kahlo, depois fazem praticamente uma fortaleza próxima, onde ele vai viver com muitos guardas, polícia, todo mundo cercando essa casa para protegê-lo, porque ele era um homem marcado para morrer e sua morte, na verdade, não interessava a nenhum governo. Foi uma negociação muito longa para que se aceitasse Trotsky no México, e para ele foi uma mudança muito grande. Imagina, o russo vir morar aqui logo onde, né? No México, em condições bem difíceis, bem complicadas. Os filhos de Trotsky morreram em condições bem estranhas. Um lá na Rússia, na União Soviética, morre, e o outro em Paris. Então os filhos morrem. Fica ninguém, fica um neto dele somente. E a esposa, claro, com ele lá no México. E aí, então, até que Ramon se aproxima dele e vai criando toda uma narrativa, toda uma proximidade para chegar perto dele, para ter chances de poder assassiná-lo. E nos treinamentos que ele recebeu, de todas as maneiras possíveis, foi avaliado como ele faria isso, e ele então tem uma ideia de assassinar Trotsky com uma picareta, mas não uma picareta dessas comuns, era uma de alpinista, que ele ainda mandou cortar o cabo mais ainda. Aquela picareta ele deixava dentro de um bolso do sobretudo, porque aí ele entrava na casa e saía com aquele sobretudo, sem chamar a atenção. Um dia entrou com o sobretudo e armado, como ele já entrava e saía, porque ele namorava uma empregada da casa de Trotsky, ele namorou essa moça para ter justamente acesso à casa, acesso à família, para não levantar suspeitas. Mas o texto mostra, o livro mostra, claro, como é um romance, Padura viaja na criatividade, no que nós chamamos de licença poética, então mostra desconfiança de Trotsky e tudo mais. Bom, enfim, ele dá uma picaretada em Trotsky, no crânio, ele erra de certa forma, porque ele ia dar por trás, mas Trotsky olhou para ele com umas folhas de um artigo e viu, e se agarrou ainda e mordeu, na história, mordeu a mão dele, que ficou a meia-lua para o resto da vida. E ele diz que Trotsky deu um grito muito grande, que esse grito permaneceu na memória dele a vida toda. Aliás, é o detalhe desse grito de Trotsky que faz com que Ivan, lembra o narrador, faz com que Ivan desconfie, depois de conversarem muito, que ele pudesse ser o assassino de Trotsky, porque ele estava em Cuba já com um terceiro nome, com outro nome, com uma outra identidade quando Ivan o conheceu. Ele tinha outra identidade, outro nome. Bom, ele foi condenado a 20 anos de prisão no México, cumpriu a sentença, e quando foi para sair do México foi uma luta, porque ninguém queria receber. Ele conseguiu um passaporte tcheco e ninguém queria receber nem de passagem. Cuba, inicialmente, admitiu recebê-lo por 72 horas até ele pegar um voo e ir embora, e assim ele conseguiu sair do México, sair de Cuba, e finalmente fica um período na União Soviética, onde aqui, de acordo com a história, é recebido por Khrushchev e condecorado, e fica então na lista dos nomes importantes da KGB, que era nada mais, nada menos do que a polícia secreta soviética. Terrível. Bom, para além de toda essa história, Leonardo Paduro reflete sobre a questão política do século XX e a grande utopia socialista, os problemas enormes que o povo russo, soviético, enfrentou, porque ali houve uma repressão jamais vista. São calculados em 20 milhões de pessoas que Stalin matou, assassinou seus inimigos, quem não era o inimigo. Ele era georgiano, lembra? Pois bem, na Geórgia, Stalin matou muita gente. Como Hitler fez o Holocausto, então
esse ficou como o grande ícone do século XX. É um tema que, de certa forma, obscurece todos os demais temas daquele período. Mas Stalin não fez menos do que Hitler, tanto quanto ou mais do que Hitler, até porque ele ficou muito mais tempo no poder e eliminou então todo mundo. Mandava eliminar onde a pessoa estivesse, mesmo aqueles que foram para o exílio, que foram expulsos da ex-União Soviética, ele mandou matar de um a um, encerrando então com Lev Davidovich Bronstein, chamado Trotsky, que teve essa importância tão grande. Mas Ivan, que narra a história, ele também reflete sobre Cuba, sobre a situação de Cuba, a grande dificuldade que Cuba enfrenta do ponto de vista econômico, falta de estrutura, falta de produtos básicos, comida, luz elétrica, gás, tudo, falta tudo. E ele reflete sobre essa questão, sobre essa utopia. Eu gostei muito do livro. Eu amei esse livro. A gente lê assim com uma fome. Cada capítulo você quer ler mais, porque de fato Leonardo Padura ele não se atém somente ao romance, mas fazer uma reflexão filosófica, política, sociológica da grande utopia socialista do século XX, mostrando os seus erros. E Trotsky, por exemplo, vai dizer que Stalin, ele vai chamar Stalin como o coveiro da Revolução. Ele vai mostrar que Stalin foi o coveiro da Revolução. E que o assassinato de Trotsky já carimba, segundo o autor, o fim da União Soviética, que, claro, vai acontecer muito tempo mais tarde. Nós teremos 70 anos, mais de 70, né? Mais de 70 anos de socialismo na União Soviética, grandes dificuldades. Ele faz até uma crítica à estética socialista, à arquitetura, porque a ideia de Stalin era que eles ali estavam plantando, criando, forjando o homem novo. Então tinha que ter uma nova estética, uma nova arte, que essa arte praticada pelo Ocidente era uma arte corrompida, capitalista, e a arte socialista era outra. Então ele critica a arquitetura, tudo muito feio, tudo muito mal concebido, enfim, porque a preocupação não era com a arte, mas com uma ideologia. E fica claro na obra que a arte não é capitalista nem socialista. Arte é arte e ela deve fluir sem estar presa a nenhum tipo de ideologia política. É muito bom, eu fiquei assim fascinado. São esses três fluxos, né? Três histórias que vão acontecendo. Você lê uma, lê outra, volta para a primeira, vai para a segunda, depois a outra, até quando chega no México, nós já vamos ter praticamente só uma história, porque ali as personagens já estão todas no mesmo lugar, onde, enfim, vai acontecer o assassinato de Trotsky. Durante o tempo que estava na cadeia, Mercader sempre negou que esse fosse seu verdadeiro nome, sempre negou que fosse espanhol, negou tudo, a vida inteira ele se manteve firme, sob tortura, sob todo tipo de pressão. Nisso mostra a sua convicção. Mas aí ele aproveitou esse tempo na prisão para aprender línguas, então aprendeu russo e outras línguas, e quando vai para a União Soviética, de acordo com o livro, ele então entra numa angústia muito grande, porque ele percebe que foi usado. Quando o seu mentor lhe diz que, na verdade, não esperavam que ele saísse com vida de dentro da casa de Trotsky, embora ele tivesse ficado com a mãe de Mercader, Caridad, na porta próxima à casa de Trotsky, na verdade, Stalin imaginava que ele seria morto lá dentro. Lógico, um homem desse vivo era uma bomba ambulante. Se ele abrisse a boca, o mundo todo iria ruir naquele momento. Mas ele se manteve firme. E aí, no fim, já próximo de morrer, já em Moscou, ele então percebe que foi usado, que a vida dele não valia nada,
A vida de todas aquelas pessoas não valia nada, servia apenas para a fome, a sede e a ganância de poder de Stalin, um nome que não pode ser esquecido pelo mal que ele fez à humanidade, tá bom? O homem que amava os cachorros, Leonardo Padura. Reserve um tempo e leia esse livro, porque você vai gostar também e ele pode mudar toda a sua visão a respeito desse período tenebroso de nossa história. Você ficou até agora assistindo e não é inscrito ainda no meu canal? Pois se inscreva, ative o sininho, dê um joinha e compartilhe. Depois eu volto com mais livros. Tchau, tchau.